Vamos começar agora a Epístola de Paulo aos Efésios. Estamos aqui num projeto, vou colocar o título aqui: Saudação em Efésios. Passagem base, vou escolher aqui. Nós já sabemos, Efésios 1 e 2. Selecionei, para que o projeto fique bonitinho aqui, salvo com o nome correto. Então, nós temos aqui os primeiros versículos da carta de Paulo aos Efésios. Uma saudação, via de regra, traz aspectos de toda a epístola e muitas vezes, infelizmente, ela é um tanto escanteada, mas vamos analisar proposição por proposição e perceber o quanto é importante também entender a saudação. É a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Como de costume, né? Paulo ele se apresenta, ele coloca Paulo. Nós podemos quebrar aqui Paulo, por quê? Porque ele vai explicar quem ele é. Nós temos uma ideia, explicação aqui. Paulos, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Então, tudo isso aqui a gente pode entender como uma grande proposição, né? Apóstolos Christo Jesu diathelematos theou, ok? Então, Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Cliquei aqui. Vamos fazer um relacionamento entre essas duas. Ideia, explicação. Ele está explicando quem é Paulo. Um apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. E a quem ele está escrevendo? Aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Ele escreve aos santos, não quaisquer santos, mas aos santos que vivem em Éfeso. Então, assim como eu tenho Paulo e a explicação de quem é Paulo, agora eu tenho aos santos e a explicação de quem são eles, o Tois Hagios, que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Essa é a ideia aqui também. Então, eu entendo que é o mesmo relacionamento. Ideia e explicação, ok? Aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. E aí, então, numa outra proposição, ele vai dizer que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Numa saudação é mais difícil, às vezes, você quebrar em proposições, até para que você não perca a característica macro do texto. Ele está realmente dedicando a graça e a paz, que são de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, para os leitores. Eu vou deixar isso aqui mais para frente. A gente poderia quebrar um pouco mais essas proposições? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Poderia, por exemplo, aqui, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, como? Por quê? Pela vontade de Deus. Diathelematos, theo. Ele não é apóstolo de Cristo Jesus, simplesmente. Isso aconteceu por vontade de Deus. Que relacionamento eu poderia usar aqui? Apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Que relacionamento eu poderia usar? Tenho várias opções. Eu poderia colocar até mesmo um fundamento, dizer que esse apostolado dele se fundamenta na vontade de Deus. Poderia sim, poderia sem nenhum problema. Se alguém quisesse ainda pensar em ação resultado, eu acharia menos, mas eu poderia colocar ação resultado inverter aqui na setinha. A vontade de Deus resultou no apostolado de Cristo Jesus, mas eu realmente gosto de ver como fundamento, tá? Ele é um apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Foi por causa da vontade de Deus que ele se tornou apóstolo de Cristo Jesus. Deus quis isso. E ele vai falar isso em outras cartas. Ele vai falar isso claramente. Deus quis que ele fosse apóstolo. A quem ele escreve aos santos que vivem em Éfeso. Eu poderia quebrar ainda mais essa proposição também. Que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Caipistóis, são fiéis, eles não simplesmente vivem em Éfeso, eles são fiéis em Cristo Jesus. Eu poderia colocar mais uma vez aqui uma ideia e explicação? Caberia, mas tendo em vista que o Kai está sendo usado, o E, a conjunção aditiva, eu vejo mais como uma ideia de séries mesmo, eles vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Você pode colocar como uma série, ou ainda como ambos E. Ambos E também pode usar o Kai como conjunção, como vocês podem ver aqui. Ó. Se eu aumentar um pouco, tanto a série tem o Kai como uma das conjunções, como o ambos-e também pode ter o Kai como uma das conjunções possíveis para esse caso. Então, nesse caso, eu gosto de usar o ambos-e. Eles são santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Eu gosto de ver assim. Que a graça e a paz, aqui é como se ele começasse uma nova sessão, né? Uma micro-sessão na sessão que é a saudação. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Alguém poderia querer quebrar isso aqui. Eu confesso que eu deixaria dessa forma.
Eu deixaria exatamente assim. Por quê? Porque há uma dedicação de graça e de paz, mas não é impossível você quebrar um pouco mais, em que a graça, ok? A graça a vocês, caris, Romin, Kai, Irene, como ele usa o Kai, como ele usa a preposição e, a gente pode sim transformar isso numa série ou numa progressão. Então, que a graça e a paz, não só a graça, mas a graça e a paz, que são de quem? De Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, ele define aqui de Deus, nosso Pai, né, Pai Nosso, e do Senhor Jesus Cristo. O vocês, ele já está lá em cima, se a gente for pegar o texto grego como base, né? Graça a vocês e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Estejam com vocês, a NAA, a Almeida Atualizada, optou por colocar depois. Olha algo legal que o Bible Arc nos permite. A gente pode reeditar isso aqui. Eu posso escrever aqui. Que a graça, ou tirar até esse que e colocar graça, para ficar bem literal. Eu posso fazer isso, não tem problema. Graça a vocês. Dei enter. E paz. Cairene. Graça a vocês e paz de Deus, ou da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aí eu tiro isso daqui. Não precisa estar aqui porque já está lá em cima, tá? Posso até excluir isso aqui, não tem problema. Então, graça a vocês e paz. Não só graça, mas graça e paz. De quem? Da parte de quem? De Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu bem posso dizer que essa graça e essa paz, eu vou uni-los aqui, tem uma origem, que é de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Não são qualquer paz, não é qualquer paz, não é qualquer graça, melhor dizendo. Então eu posso dizer sim que há uma ideia explicação aqui também. Posso dizer sem nenhum problema. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu poderia ainda subdividir ainda mais, se eu quisesse, de Deus, que é nosso Pai, se eu quiser subdividir como uma ideia de explicação, e do Senhor Jesus Cristo. Mas eu acho totalmente desnecessário. Porque é importante pensar nos arcos, né, nessa ferramenta do arcing, como algo que vai nos ajudar a entender a ideia, as ideias, as proposições menores, proposições maiores, para nos conduzir à grande ideia de um texto. Então, se a gente começa a fatiar demais, às vezes a gente acaba procurando, como diz a expressão, pelo em ovo. É igual como a gente fala, um sujeito vai pregar e diz, Paulo, quem era Paulo? Ele começa a contar a história de Paulo inteira e sai do foco do texto. Não é o foco do texto isso. Então, é importante a gente ter limites também no fracionar das proposições. Graça e paz, eu posso colocar como ambos. Ambos, tanto a graça como paz. Como posso colocar como uma série, como posso colocar até como uma progressão, acho que um pouco menos. Eu não vejo aqui um rumo, um clímax. Eu colocaria mais uma vez ambos e. Graça e paz. Ambas essas coisas. Graça, e a gente vai ver que graça é algo muito importante na Epístola aos Efésios. A graça manifestada, pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. A paz também, ele vai dizer que nós entramos em paz com Deus. Então é muito legal o fato de Paulo sempre usar essas palavras, graça e paz, na sua saudação, porque isso geralmente tem a ver com o que ele vai escrever no corpo da carta. A gente vê isso demais nos escritos paulinos. Essa graça e a paz tem origem no Senhor Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Então nós já temos aqui a saudação, 3 subdivisões dela, Paulo se apresentando, para quem ele escreveu, então aqui, quem é Paulo, a identidade do autor, a quem ele escreve, e, digamos assim, como ele escreve, dedicando graça e paz. Ele deseja isso para os seus leitores e por isso ele escreve a eles. Se eu quisesse criar um relacionamento macro aqui em tudo isso, eu poderia. Nem sempre o texto vai pedir isso. Nem sempre o texto vai dizer que há relações tão fortes assim. Aqui eu diria que alguém poderia colocar como uma série, eu colocaria como progressão. Por que progressão? Porque o texto está subindo, está ascendendo. Ele apresenta Paulo, fala para quem ele está falando e culmina com, olha, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui a saudação da carta aos Efésios.